Ok, pessoal, vamos lá, continuando sobre a divisão natural do mundo, tá? Nós vimos por enquanto então que o mundo é dividido em terras emersas e 3 categorias, continentes, penínsulas e ilhas ou arquipélagos, e nós temos as terras imersas, divididas em 2 categorias, mares e oceanos, sendo que os mares podem ser abertos, contato direto com o oceano, fechados, quando não tem contato com oceanos, ou interiores, quando tem um estreito contato com os oceanos. Beleza. Pessoal, nós vamos continuar a falar sobre a divisão natural do mundo, só que nós vamos encaixar um pouquinho a história da humanidade aí, beleza? Hoje, a maior parte das terras emersas e das terras imersas já são de conhecimento humano e já estão mapeados, beleza, pessoal? Só que apesar de já ser conhecido e já ser mapeado, demoramos um bom tempo para acumular esse conhecimento natural do mundo e jogar isso nos mapas através de formas mais próximas do perfeito possível, tá? Do real possível, ok? Pessoal, na verdade, nós podemos dizer que o fenômeno histórico que permitiu o maior salto de conhecimento geográfico do planeta foi as grandes navegações. As grandes navegações vai começar no século XV. Mas, professor, antes do século XV, o que se conhecia no mundo, tá, pessoal? Antes do século XV, pessoal, basicamente se conhecia apenas a Europa, porções do norte africano e porções aqui principalmente do oeste asiático. Era isso que se conhecia no mundo. Até o século XV, só era mapeado, só era cartografado o velho mundo. Esse é o nome que basicamente a história dá para uma região geograficamente chamada de Eurafrásia. Europa, África e Ásia. Esse é o velho mundo, que o professor de história deve usar essa expressão com vocês. Inclusive, pessoal, mapas anteriores ao século XV, como por exemplo mapas da era medieval, era todo nesse estilo aqui, ó, igual dessa minha tatuagem. Era um mapa chamado de mapa TO, ok? O porque ele era arredondado e T porque ele era dividido apenas em 3 continentes, ó, Europa, África e Ásia. Esse era o conhecimento que se tinha geográfico da época e que era cartografado, que era mapeado, ok, pessoal? A partir do século XV, nós teremos o início das grandes navegações. Aí começará a ter uma expansão do conhecimento do mundo, tá? No século XVI, nós teremos a descoberta da América, pessoal, ok? Apelidada na história de Novo Mundo. Perceba a expressão Novo Mundo, porque tinha acabado de ser descoberta. Século XVI, beleza? No século XVII, se descobre a Oceania, na história chamado de Novíssimo Mundo. Tranquilos? E apenas no século XVIII se descobre a Antártida. Inclusive, pessoal, essa é uma diferença que me perguntam bastante. Professor, qual que é a diferença do Ártico para a Antártida? Bom, além da divisão cardial, o Ártico está no norte e a Antártida ao sul, tá? A Antártida é um continente, o Ártico não, são apenas águas. Beleza, pessoal? Então tem essa divisãozinha geográfica, beleza? Então as grandes navegações que foram promovidas, foram feitas principalmente por impérios europeus, Portugal, o Império Português, o Império Espanhol, Francês, Inglês e assim por diante, permitiu um salto, pessoal, de evolução do conhecimento humano sobre o mundo, sobre o próprio geóide e as terras emersas e imersas. Também fomos descobrindo mais sobre os oceanos. Largura, comprimento, profundidade, temperatura da água e assim por diante. Muitas coisas foram sendo descobertas. Depois, mais à frente, começamos a descobrir coisas mais importantes ainda dos oceanos, como, por exemplo, as correntes marítimas, as suas influências nos ventos, na produção da chuva, no equilíbrio térmico do planeta, na geração de oxigênio e assim por diante, tá? Então nós fomos ampliando, graças a esse evento histórico promovido pelas nações europeias na época, as grandes navegações, ampliamos o nosso conhecimento sobre terras emersas, os continentes, beleza? E as terras imersas, mares e oceanos, beleza, pessoal? Isso é importante.
Por falar em oceanos, eu vou fazer alguns pequenos destaques dos 3 maiores do mundo. O Oceano Atlântico, que divide a América da Europa e da Ásia, inclusive banha a costa brasileira. Okay? Esse é o Oceano Atlântico. É o oceano mais utilizado para trocas comerciais do mundo, tá? Para exportação e importação. Afinal de contas, divide os Estados Unidos da Europa, que são os 2 maiores centros de consumo do mundo. Beleza, pessoal? Então aí nós temos trocas muito intensas de mercadorias, de embarcações, aeronaves sobre essa região do Oceano Atlântico, beleza? E para nós também tem uma importância muito grande, afinal de contas, é esse oceano, o Oceano Atlântico, que banha a costa brasileira. Então nós também utilizamos ele para navegação, para pesca, pesquisa e assim por diante, tá? Depois nós teremos o Oceano Índico. O Oceano Índico é esse que banha sul da Ásia, a costa leste da África e uma considerável parte da Oceania. O Oceano Índico é o único oceano 100% tropical do mundo. Tem tido uma importância crescente no comércio mundial, porque hoje os países que mais crescem no mundo é China e Índia, e esses 2 países utilizam o Oceano Índico como via de trocas comerciais, beleza? Então o Oceano Índico ele tem essa função que está em crescimento, que é o uso comercial para transporte de mercadorias, beleza? Mas historicamente ele é um oceano que traz para a gente um grande fenômeno geográfico que nós vamos estudar esse ano ainda, que é chamado de monções. Beleza, pessoal? Vocês também já viram no ensino fundamental e eu vou rever com vocês depois, tá? O Oceano Índico produz, principalmente aqui para o sul da Ásia, um fenômeno chamado de monções. Depois nós vamos explicar isso certinho, tá, pessoal? Já adiantando para vocês, as monções seria uma intensificação das estações do ano, tá? Por exemplo, se o verão é quente e chuvoso, então ele deixa o verão extremamente quente e extremamente chuvoso. Se o inverno é frio e seco, então ele deixa o inverno extremamente frio e extremamente seco, ok? Pessoal, e por último, nós temos o Oceano Pacífico, o maior oceano do mundo, beleza? O Oceano Pacífico, ele já banha regiões mais isoladas do mundo, beleza? Só que ele é o maior, o mais profundo oceano do planeta e ele, pessoal, está cercado pela falha geológica mais instável do globo terrestre. Não existe nenhuma região do mundo que tenha mais vulcões ativos e mais terremotos do que essas porções que cercam o Oceano Pacífico, beleza? Ou seja, geologicamente, de Pacífico, esse oceano não tem nada. Ok, pessoal? Desculpa. Gente, se vocês observarem, os mares e oceanos têm uma função geográfica muito importante. São eles que dividem os continentes. Aqui, ó, o Oceano Pacífico está dividindo a América da Ásia e da Oceania. O Atlântico está dividindo a América da Europa e da África. O Oceano Índico está separando a Oceania, a Ásia e a África. Então, os mares e oceanos têm essa função extraordinária, dividir os continentes, beleza? Só não funciona em um caso: Europa e Ásia. Perceba que não existe águas separando a Europa e a Ásia. Inclusive, a gente faz uma brincadeira geográfica, mas é uma brincadeira que tem uma boa dose de realidade. Se você observar, a Europa nada mais é do que uma continuação da Ásia. Aqui, pessoal, ó, só vocês observarem com atenção. E ainda é uma continuação da Ásia cercada por águas e apenas um dos lados colados à Ásia. Então, friamente falando e geograficamente falando, a Europa é uma península da Ásia. Uma porção de terras que avança sobre o mar, cercado por águas, mas um dos lados colado ao continente. Beleza? Naquele desenho nosso, seria mais ou menos isso aqui, pessoal. Ó. Só que vamos inclinar isso. Ó. Então imagine que aqui seja a Ásia e isso aqui seja a Europa. Aqui, ó, Ásia e Europa. Cercado por águas, e um dos lados colado ao continente. Um dos lados colado ao continente. A Europa, então, ela é uma continuação, uma extensão da Ásia, como se fosse uma península asiática. Beleza? As águas, os mares e oceanos dividem todos os continentes.
ok? Então a Oceania é isolada por águas, a América é isolada por águas, a África é isolada por águas, só um pequeno trecho dela que não, mas já vou explicar aí, beleza, pessoal? A única região do mundo que não é cercada por águas é, no caso, o continente europeu com o continente asiático. Professor, se Europa e Ásia não têm divisão por águas, então qual que é a divisão desses continentes? Qual que é a referência geográfica para dividir Ásia e Oceania? Pessoal, para nós, geograficamente, a gente considera os montes Urais, ok? E os montes do Cáucaso, que estão aqui entre a Turquia e a Rússia. Aqui é a Turquia, pessoal, e aqui já é o começo da Rússia, tá? Aqui nós temos as montanhas do Cáucaso e os montes Urais. É uma região de dobramento moderna, uma região montanhosa, beleza? Que divide pra gente o continente europeu e o continente asiático. Então é a única região, é a única porção continental do mundo que não é dividido por águas, e sim divididas por um elemento geomorfológico, montanhas, dobramentos, tá? Inclusive é por isso que a gente fala que a Europa, por isso que de certa forma a gente fala que a Rússia é euroasiático, porque existe uma porção da Rússia antes do Monte Ural, tá? Dos Montes Urais, e existe uma porção da Rússia depois dos Montes Urais. Em termos matemáticos, 1/3 da Rússia está antes dos Montes Urais e das montanhas do Cáucaso. Então, 1/3 da Rússia está na Europa. 2/3 estão depois dos Montes Urais e montanhas do Cáucaso. Então, 2/3 da Rússia é asiático. Porém, a Rússia é tratada como uma nação europeia. Por quê? Apesar de apenas 1/3 estar antes dos Montes Urais, então dentro do continente europeu, beleza? É a porção mais importante da Rússia. É onde está a capital Moscou, é onde estão grandes e importantíssimas cidades da Rússia, beleza? Estão também nessa porção europeia, anterior aos Montes Urais do Cáucaso, tá? É onde concentra a população russa, é onde concentra a indústria russa, é assim por diante, beleza? Então, o continente europeu e asiático, eles são unidos, não são divididos por águas, são divididos, na verdade, por uma cordilheira de montanhas chamada Montes Urais e Montanhas do Cáucaso. Beleza, pessoal? Aquelas porções anteriores às montanhas Urais e do Cáucaso é chamado de Europa, e depois disso nós chamamos de Ásia, beleza? As montanhas Urais e do Cáucaso começam na Turquia e vão até o norte da Rússia aqui. Beleza? A África, pessoal, também é dividida por águas, ok? Como a América, como a Oceania, assim por diante. Mas ela tem uma pequena passagem continental, uma pequena ligação continental com outro continente, tá? A África se liga ao continente asiático através da Península do Sinai, que hoje tem dominação egípcia, beleza, pessoal? A Península do Sinai, aqui no Egito, faz a ligação física da África com um outro continente, beleza? É uma região instável, uma região perigosa, beleza? Mas cortada por um dos maiores canais artificiais construídos pelo mundo, tá? Basicamente nós temos aí um canal chamado Canal de Suez. Foi construído pelo Egito com o objetivo de ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, reduzindo o tempo de rota de embarcações que saem da Ásia com destino à Europa. Ao invés de contornar todo o continente africano, eles podem entrar pelo Mar Vermelho, passar pelo Canal de Suez, beleza? Inclusive, pessoal, Suez se escreve assim, ó. Canal de Suez, beleza? Passa pelo Canal de Suez e chega no Mar Mediterrâneo, ou seja, já chega no sul da Europa, beleza? Então, é um canal artificial construída aqui na Península do Sinai, a única ligação física que a África tem com outro continente, no caso com a Ásia, hoje dominado pelo Egito, tá? Esse canal é utilizado por embarcações que saem da Ásia com o objetivo de chegar aqui no continente europeu. Pessoal, reduz muito, mas muito o trajeto, tá? Hoje uma embarcação que sai da Índia com destino, por exemplo, à Itália, se for percorrer todo o continente europeu, vai navegar entre 10 mil e 12 mil quilômetros. Com o Canal de Suez, isso cai pela metade. Beleza, gente?
Então nós fechamos aqui a nossa aula sobre divisão natural do mundo. Espero que eu tenha ajudado. Vão parando e voltando o vídeo, aquelas porções que eu tenho explicado rápido demais, ok, pessoal? Para vocês fazerem as anotações e depois conseguir fazer os exercícios no plural. Beleza, pessoal? Então, espero revê-los em breve. Tchau, tchau.